Queridos amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal Poptopia. Eu sou Daniel e no vídeo de hoje é hora de conferir como ficou a Saga do Demolidor volume 2. Menos de um mês depois da chegada do volume 1 desta coleção, é hora de conferir como está continuando e evoluindo. Mais detalhes depois da vinheta. A Saga do Demolidor volume 2 é uma edição em capa cartão com 144 páginas e com preço de capa de R$ 36,90, né? Seguindo os mesmos moldes que já tinham sido apresentado aqui na edição número 1, a gente já tem uma ideia de como está ficando aí esta coleção padronizada, né? Dito isto, nesta edição a gente tem aí as edições da Daredevil 245, 244 e 243, 244, 45, 247 a 249, ou seja, são 6 edições. As histórias que compõem essa edição, elas mostram uma continuidade do que a gente viu no primeiro arco do Demolidor da Innocent, né? Não é necessariamente um arco, são histórias de uma fase, porém, que ainda não tem muita interligação entre si. A gente vai continuar conhecendo alguns personagens aleatórios da Cozinha do Inferno, como nessa primeira história, onde o Demolidor precisa lidar com um traficante que está ali disseminando o uso do crack na Cozinha do Inferno, e ele, além de estar trazendo uma droga relativamente nova para aquela comunidade, ele tem utilizado de ferramentas e poderes de voodoo, pois ele é um personagem de origem haitiana, né? Esses personagens mágicos, místicos, uma espécie de xamã de magia negra, ele vai interferir na investigação do Demolidor e vai acabar encontrando com o Homem Sem Medo a possibilidade de atingi-lo e contaminá-lo com um medo maior do que o que ele poderia querer lidar, né? Essa é uma história que tem a participação ativa da Karen Page, e ela sim começa a ter um papel de maior destaque nessa fase, começando a questionar um pouco o seu relacionamento com o Matt Murdock e buscando formas de trazê-lo novamente para aquilo que ele mais gosta, né? Aquilo que era a parte fundamental da sua identidade, que era praticar a advocacia, né? Coisa que ele abandonou. Uma outra história é essa que conta assim com a participação do Pantera Negra. A gente vai conhecer um personagem chamado Weller, né? E ele era um ex-soldado de elite da Guarda Imperial de Wakanda. Os motivos pelo qual ele deixou o Wakanda e está nos Estados Unidos e a forma como o Pantera Negra intervém e participa dessa história são novamente a Innocent buscando aqui traçar um perfil social de quem são esses moradores da Cozinha do Inferno. A história não é uma história de super-heróis, é uma história de pessoas com problemas reais. A Innocent, ela tem a arte do Chuck Patton nessa história, e a gente vai conhecer um Pantera Negra bastante, como que eu posso dizer assim, um personagem muito cheio de verdade, cheio de si, um tanto quanto ele arrogante até, né? E isso é o contraponto com o personagem do Weller, que é alguém que o Pantera Negra vê numa certa fragilidade e tenta ajudar. A outra história, ela já dialoga diretamente com o primeiro arco, porque a gente vai ver as consequências da Viúva Negra, que ela estava caçando alguns agentes, né, de espionagem, e o Hazard tinha sido o agente encontrado e procurado por ela e pelo Demolidor na primeira edição, e aqui um novo agente de espionagem que fugiu do controle do programa experimental de controle mental, e esse agente vai causar algumas dificuldades para a Viúva Negra e para o Demolidor. Essa era uma época onde a Viúva Negra ainda era uma espécie de pária dentro do universo Marvel, né? Muito mais vista como um agente secreta, uma ex-agente da KGB, tentando se estabelecer nos Estados Unidos, do que
aquela Vingadora que nós conheceríamos como fundamental para a equipe, e lá na frente também seria uma espécie de interesse romântico para o Matt Murdock, né? A Natasha Romanoff ainda está bem no comecinho da carreira aqui. A outra história já começa a explorar um pouco mais do lado de advogado do Matt Murdock, e tudo isso conduzido pelas iniciativas da Karen Page, vai também explorando um pouquinho dos traumas que o Matt sofreu na sua infância e também do grande acidente que provocou o surgimento dos seus poderes. Essa é uma história bem interessante, que leva então a história onde os caminhos do Demolidor e do Wolverine se cruzam, que é justamente na caçada ao guerrilheiro, que é um assassino em série e que tem vitimizado mutantes, e por conta disso o Wolverine parte em seu encalço. Essa é uma história que saiu aqui no Brasil em Grandes Heróis Marvel número 22, ainda em formatinho. Acredito que seja a primeira vez que essa história está ganhando aí um formato americano. Como eu confirmei da primeira edição, essa é uma fase que, se não for das mais brilhantes do Demolidor, ela começa a estabelecer algumas bases bem interessantes para o que viria a ser o futuro do personagem. A gente vai descobrir nesse volume 2 que o Wilson Fisk, o rei do crime, não está tão distante assim do Matt Murdock como ele imaginava. As histórias seguem num bom nível de qualidade, e eu pretendo seguir ainda adiante com esta coleção. Agora é aquele momento onde eu te convido para comentar se você também vai fazer a saga do Demolidor, se você está curtindo essa fase. Afinal, nosso assunto aqui no canal é falar de gibi é sempre bom. Forte abraço e até a próxima.